Olá, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar esse relato, eu quero pedir encarecidamente que você possa deixar o seu comentário nesse vídeo e que você também possa deixar o seu like. Eu quero muito compartilhar a sua história, narrar o seu relato aqui no canal, então se você deseja enviar o seu relato aqui para que eu possa narrá-lo, o endereço de e-mail está na descrição desse vídeo, em que você pode enviá-lo. E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, a chave do Pix do canal está aqui abaixo na descrição e você pode doar o valor que você quiser, pelo menos uma vez. Bom, dito tudo isso, vamos para mais um relato. Isso aconteceu comigo no ano de 2006, em 5 de novembro. Pedro era o meu melhor amigo desde a infância. Sua característica mais marcante era o seu sentido de humor, que nos fazia rir mesmo em momentos mais sombrios. Moro no condado de Armstrong, Pensilvânia. Frequentávamos juntos alguns lugares familiares depois do trabalho. Nosso lugar favorito era o restaurante rural Outlaw Lane. Uma tarde, Pedro e eu nos sentamos em uma das cadeiras onde vagarosamente tomávamos nossos cafés e compartilhávamos hambúrgueres de búfalo clássico. Foi então que um conhecido nosso se aproximou de nossa mesa e nervosamente gritou sobre o cavalo desmembrado encontrado perto de Werewolf Ridge na semana anterior. A cidade calma estava agitada com rumores sobre esse incidente bizarro e a maneira como ele ocorreu após a lua cheia. Na época, não pensamos muito sobre isso. Após terminarmos o nosso almoço, nos despedimos. Enquanto Pedro e eu saímos do restaurante, vimos um grupo de pessoas aglomeradas em volta de um veículo de reboque. Seu motorista segurava uma peça de roupa queimada e ele tinha bastante ferimentos. Foi aí que uma sucessão de casos bizarros e acontecimentos muito estranhos começaram a acontecer um após o outro durante aquele dia e muitos outros dias. Cada minuto parecia interminável. Eu sentia como se estivéssemos sendo observados por olhos ocultos, flutuando entre as sombras que os postes de luz derramavam sobre nós, sem saber o horror que viria a seguir. Foi quando ouvimos gritos agonizantes ecoar debaixo da ponte. O som calmo dos espinhos ecoou ominosamente pelo território, nos deixando em um estado de medo incontrolável. Enquanto esperávamos na escuridão, notei os mesmos pedaços sanguíneos que haviam encontrado antes alinhados ao lado da rua. Com medo de quem ou que estivesse causando esses estraçalhamentos de pessoas, decidimos relutantemente seguir os rastros. Caminhamos em silêncio, nossos corações batendo forte e nossas mãos tremendo. A escuridão parecia crescer mais densa e desorientada a cada passo. Quando viramos para uma estrada de terra, nos deparamos com uma cena horrível. Lá, ao lado de uma árvore, semelhante e tranquila, encontramos outra vítima. O corpo de um homem pálido e sem vida estava entre as evidências espalhadas de uma luta violenta. Seu rosto estava contorcido de terror, como se seus lábios tivessem sido arrancados da face. Ficou claro para nós que ficar ali só nos expunha a mais perigo, então rapidamente corremos e voltamos para o meu carro. Nossas mentes cheias de perguntas sobre o que aconteceu e quem ou o que poderia cometer atos tão terríveis. Decidimos que não podíamos esperar que a polícia chegasse e que Eva, a nossa amiga, poderia estar em perigo. Enquanto nos aproximávamos de seu prédio, Pedro sugeriu que qualquer ataque que essas vítimas sofreram poderia estar ocorrendo perto de sua propriedade. Embora não concordasse, não conseguia pensar em outro plano além de encontrá-la e protegê-la imediatamente. Ao chegarmos ao prédio de Eva, a vimos sentada na porta da frente, freneticamente procurando por nós. Nós nos apressamos e entramos. Após trocarmos olhares preocupados e fecharmos as portas de trás de nós, revelamos a Eva os horrores que encontramos em nosso caminho. Embora ela não tivesse conseguido nos cumprimentar, expressou enorme alívio ao saber que estávamos bem. Confirmou que sons estranhos e choros continuaram durante toda a noite. Sabíamos que não era seguro ficar perto da ponte. Sozinhos com essa ameaça desconhecida, continuaríamos sendo presa fáceis.
Nossa única opção era partir naquela mesma noite para uma cidade vizinha para dar tempo para que tudo se acalmasse, apesar do medo que nos dominava. Horas depois de deixarmos o prédio de Eva, recebemos uma ligação das autoridades local. Eles nos informaram sobre várias mortes encontradas perto da ponte e suas circunstâncias. Um alívio momentâneo nos envolveu. Percebemos o quão perigosamente próximos estávamos de sofrer um destino cruel e semelhante. Assustados pela nossa experiência, mas grato por nossa própria segurança, não podemos deixar de nos perguntar que tipo de monstro poderia cometer tantos ataques brutais contra seres humanos com determinação e eficiência tão cruel. Muitos meses se passaram e as memórias gradualmente perderam sua potência em nossas mentes. Até uma noite, quando encontrei um artigo obscuro em um antigo jornal local. Ele contava uma lenda que atormentava a população de Armstrong há muitas gerações. A história descrevia coincidentemente as semelhanças entre as mortes naquela época e os horrores recentes que havíamos testemunhado. Embora qualquer pergunta ou especulação, me lembro que era melhor não investigar mais profundamente esses eventos sinistros. Desde aquele dia, evitamos discutir os eventos aterrorizantes perto da ponte. Mas sempre que a lua iluminava o céu, projetando sombras sobre a cidade de Armstrong, não conseguia deixar de lembrar o que vimos naquela noite infeliz, vários ataques de alguma criatura sobrenatural. E nos meus momentos mais sombrios, a possibilidade de que ainda haja lobisomens entre nós se esconde em minha mente. Eu não duvido que lobisomens existem, e foi o responsável por aquelas mortes. Naquele ano, em março de 2017, eu apenas atravessava o estado de Mississippi pela Estrada 59, quando percebi que não tinha combustível. Por isso, eu detive o meu caminhão em um posto de gasolina para reabastecer. Enquanto enchia os tanques, eu notava um calor incomum que radiava da parte de baixo do caminhão. Ao revisar, eu vi que uma parte do automóvel se despejava, estava meio quebrada, deixando escapar o calor. Depois de fechar os tanques, decidi procurar algum mecânico no caminho para reparar o defeito. Continuei o caminho e passei cerca de 30 quilômetros em marcha lenta, quando as mangueiras de ar dos câmbios se romperam, fazendo barulho forte. Por sorte, consegui entrar na saída 62, que conduz a um povoado chamado Purvis. Era um longo caminho boscoso no meio do nada, onde fiquei parado. O caminhão não dava mais. Como tinha caído a noite, o céu estrelado e as luzes do caminhão eram as únicas coisas que iluminavam esse estranho caminho de terra. Sem mais nada o que fazer, reportei o problema à companhia e me ordenaram esperar uma caminhonete de serviço no dia seguinte. Me preparei para passar a noite nesse lugar. Eram 11h30 da noite quando decidi ir dormir na cabine. Desliguei tudo, ficando sem o ar-condicionado, mas era preferível que o gás não saísse do compartimento quebrado. Ao fazer isso, a escuridão que me cercou era impressionante, angustiante e interminável. Apenas as estrelas no céu noturno brilhavam, dando-me um pouco de calma. Nunca me considerei um homem medroso, muito menos com coisas inexplicáveis ou sobrenaturais. Em pouco tempo adormeci, quase caindo no sono profundo. Foi então que alguns golpes na porta da cabine me alertaram. Ao acordar, ouvi fortes batidas como se quisessem arrombar a porta. Me levantei pensando que era algum policial que havia me visto estacionado no meio do caminho. Imediatamente fui para a cabine procurar uma lanterna. Ao olhar pela janela, estranhei não ver ninguém. Tudo estava escuro, e pensei que ao menos deveria haver as luzes de uma patrulha. Então abri a porta para olhar melhor. Apenas ouvia grilos e alguns sons distantes de veículos que passavam pela rodovia interestadual, a alguns metros de onde eu estava. Sem prestar muita atenção, voltei a dormir travando bem a porta. Tudo isso atribuí ao cansaço, então me deitei novamente. No entanto, a calma da noite foi interrompida por um som persistente, batidas que não vinham da porta, mas do chão do caminhão. Além disso, percebi claramente que alguém subia o estribo metálico na lateral. Dessa vez não havia dúvidas de que alguém estava fora do caminhão,
Então voltei para olhar pela janela. Uma sensação estranha percorreu minha espinha, misturando-se com um frio da cabeça aos pés, ao sentir que alguém se aproximava pelo chão. Estava com o rosto colado ao vidro, fazendo um movimento com as mãos para tentar olhar melhor para fora. O mais estranho era que, apesar de ter uma pequena lanterna acesa, não podia distinguir o rosto, características ou algum sinal para identificar quem era ou o que era. Em choque e sem explicação, apenas me deitei sem tentar ver quem era. Sabia que era algo ruim e tinha a sensação que, se me aproximasse, seria o meu fim. Comecei a orar. E ao começar, senti como aquela presença se afastava do caminhão. Em pouco tempo adormeci. Pela manhã, eu fui despertado novamente pelas batidas na porta da cabine. Levantei-me lembrando dos eventos da noite anterior, mas respirei aliviado ao ver que eram os mecânicos que a companhia havia enviado. Depois de consertar o caminhão, continuei meu caminho. Ao chegar ao estado de Virgínia, em um posto de gasolina, encontrei um colega caminhoneiro que, ao me ver, me reconheceu. Começou a falar, notando meu semblante de espanto, pálido e preocupado. Ainda assim entendeu o que havia acontecido na noite anterior. Apesar de conhecer bem meu colega, nunca quis contar-lhe o que havia acontecido, com medo de que me considerasse louco. Uma vez concluída a viagem em Nova York, voltei para casa com muita inquietação. Inclusive, tomei outra rota para evitar passar pelo mesmo lugar. Ao chegar ao Texas, ainda sentia o espanto que não me deixava em paz. O tempo todo sentia algo sobre os meus ombros, especialmente quando dirigia. Tinha uma sensação estranha de estar sendo observado. Claro, não comentei nada disso para minha esposa para não preocupá-la. Dias depois, minha esposa adormeceu com meu filho à tarde para sairmos para jantar à noite. Aproveitamos a tarde para descansar um pouco. Antes de dormir, minha mulher entrou em nossa sala dizendo que tinha um pressentimento estranho, mas não sabia o que era. Antes de poder confessar à minha esposa a minha prévia experiência com o desconhecido, meu filho apareceu na sala com um semblante estranho, dizendo que não conseguia dormir e que queria dormir conosco porque estava com medo. Apesar de tentarmos acalmá-lo e explicar que tudo estava bem, o menino continuava inquieto. Foi algo estranho para ambos, já que nunca lhe incutimos medo e muito menos ainda quando dormia sozinho. Enfim, eu disse a ele que ele dormiria com a sua mãe na sala e eu dormiria no quarto dele. Não sei quanto tempo passou, mas o grito da minha mulher me despertou imediatamente. Ao me levantar, eu vi que já era noite e minha mulher dormia junto com meu menino. Vasculhei a casa e olhei para ver se alguém havia gritado, mas não havia ninguém. Entrei no banheiro e encontrei as luzes apagadas. Senti um pouco de nervosismo. A sensação de um estranho silêncio me cercava e se misturou com outra de calor, algo incomum que me levou a pensar que não estava sozinho e que algo espreitava pela porta. Nesse ponto, decidi levantar a minha esposa para que ela se preparasse. Os nervos misturados com o pressentimento de estranheza pelo meu comportamento me levaram ao momento de medo que eu tive naquele caminho de Purvis. Ao entrar na sala, acendi a luz e senti uma corrente elétrica percorrer a minha espinha ao ver minha mulher sentada na nossa cama, com os olhos bem arregalados e com a boca aberta como se quisesse dizer algo. Ao vê-la assim, fiquei desconcertado. Então, quase correndo, eu fui movê-la e não respondia. Eu a sacudia, mas ela não respondia também. No momento, eu apenas vi lágrimas em seus olhos e imediatamente eu a carreguei para colocá-la debaixo do chuveiro e nesse momento ela começou a reagir. Ao fazer isso, sua respiração estava muito agitada, rompendo em choro. Começou a me dizer que alguém tentou estrangulá-la enquanto dormia. Sem poder acreditar no que ela dizia, ela me contou que teve um estranho sonho, ou pelo menos assim pensava. Ela se levantou da cama e se assustou ao se ver dormindo com o menino ao seu lado. Quando tentou me chamar, viu como uma sombra se movia lentamente dos cantos da casa e começava a preencher o ambiente com lágrimas saindo do chão e das paredes. Ela começou a gritar desesperada, e eu continuava no meu estado de sono sem dar atenção a ela. Em seus esforços para me chamar,
Ela me viu com horror, com lágrimas que escorriam, e uma sombra negra continuava tentando levá-la. Desesperadamente voltou para a sala para ler um versículo da Bíblia que temos sempre aberto naquele compartimento. Talvez tenha sido a desesperação ao ler a Bíblia, ou alguma outra razão, mas a sombra começou a se contorcer e falar em um idioma incompreensível, assustador, avançando para estrangular a minha esposa para que ela parasse. Ela viu claramente que eu entrava na sala, acendia a luz e a chamava, mas estava entre o sonho e a realidade, sendo atacada e tentando acordar desesperadamente. No momento em que eu a carreguei, as sombras simplesmente se arrastaram debaixo da cama e desapareceram. E ela acordou em choque. Depois de um tempo, fomos orar com os salmos da Bíblia. Espalhei água benta por toda a casa. Inevitavelmente, contei-lhe sobre a experiência na estrada e de que alguma forma esses eventos estavam relacionados. A coisa negra que eu havia visto era a mesma coisa que atacou a minha esposa durante a noite, em sonho. Segundo a descrição, eu a havia atraído e não sei como explicar a situação pela qual começamos a passar. Os ambientes pesados nas habitações, a ansiedade de sermos observados o tempo todo e o medo do desconhecido nos deixavam por vários dias sem poder entender como superar essas coisas. Não tenho uma explicação para o que aconteceu em nossas vidas e como a negatividade que encontrei naquela noite, naquele caminho, simplesmente se instalou em nossa casa para não nos deixar em paz por muito tempo. Depois de muitas orações, busca por ajuda e conselhos de nossos conhecidos, assim como aquela pestilência apareceu em nossa casa, ela desapareceu de repente. Soube disso porque o ambiente dentro da nossa casa melhorou e minhas viagens pelas estradas se tornaram menos tensas. Agora não tenho mais que ficar parado na estrada, mas tenho certeza de que, se isso acontecer novamente, não me aventurarei em caminhos escuros e esquecidos.